Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Domingão ensolarado aqui em Maceió, diferente de ontem que foi chuva. E hoje nós temos um confronto alagoano, na verdade de time alagoano, né? CRB pega o Guarani lá no Brico de Ouro, às 3h30 da tarde. Na verdade o Guarani que recebe o CRB, né? Partida repleta de dificuldades para o Clube de Regatas do Brasil. O CRB vem muito desfalcado, o CRB vem de uma sequência muito grande de derrotas. Daniel Paulista assume hoje o comando técnico na beira do gramado, né? E já vem cheio de problemas para resolver. Mas antes disso, de falarmos desse CRB e de como o CRB vem para essa partida, vamos conhecer um pouco o time do Guarani, como a gente sempre faz, né? Vamos lá. Números do Guarani. O Guarani que é treinado pelo Bruno Pivetti, velho conhecido aqui do futebol alagoano, treinou o CSA. Eu acho que foi até um dos primeiros momentos no cenário do futebol brasileiro Série B que o Bruno Pivetti apareceu. O Guarani tem uma campanha bem regular. São 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Porém, vamos pegar o desempenho recente do Guarani. O Guarani vem de 4 jogos invictos. Porém, desses 4 jogos, 3 foram empates. E os últimos 3 foram empates, na verdade. Então, assim, é um time que não vem perdendo, vem somando pontos, mas precisa dar uma resposta ao seu torcedor e voltar a vencer. Porque o torcedor do Guarani está com expectativa de subir finalmente, sair desse limbo aí de alguns anos atrás, Série C, voltou para a Série B, está na Série B há um tempão e ainda não conseguiu subir. O Guarani que é um clube muito tradicional do futebol brasileiro, campeão brasileiro em 78, com um time de vários jogadores conhecidos, Zenon, Careca, João Paulo, enfim. E aí a torcida está querendo esse acesso. E o time não está mal, mas precisa melhorar, precisa voltar a ganhar. E aí pega o CRB nessa situação. Então hoje, provavelmente, o Guarani vai vir com uma postura muito mais incisiva para cima do CRB do que nos últimos jogos. Mas vamos lá, vamos conhecer o time do Guarani. O time do Guarani tem 2 grandes destaques, mas é meio curioso esses 2 grandes destaques, que são o Bruno Mendes e o Derek Freitas. Por quê? Ambos têm 4 gols, são artilheiros do time. Mas eles jogam na mesma posição. Os dois são os atacantes do Guarani. O Bruno Mendes é o titular, desde que voltou ao Bugre. Ele é xodó da torcida, porque ele fez base no Guarani, saiu do Guarani pro Botafogo, depois pro futebol português e agora retornou. Agora não, é o segundo retorno dele. E fez 4 gols, fez gols importantes, porém convive com lesões. Inclusive hoje, ele tá fora. Ele tá com problema na panturrilha e foi vetado da partida, não joga. E aí vem o Derek Freitas, que é o cara que é o substituto dele. E também fez 4 gols. O que é que eu quero dizer com isso? O Guarani tá vendo um momento muito bom de atacantes. Quando o seu principal atacante, entre aspas, não joga, tem um substituto à altura que está correspondendo. E assim, então a torcida do Guarani fica tranquila enquanto o ataque, porque os seus atacantes estão funcionando. Quem joga praticamente marca gol. E hoje vai ser o Derek Freitas que, na minha opinião, acaba sendo até pior para a defesa do CRB. Por quê? O Bruno Mendes é um cara muito mais de posição, não é um cara de muita velocidade, não é um cara muito físico. É um cara que tem um senso de posicionamento muito bom, sempre bem posicionado na área, cabeceia bem, chuta bem, mas não é um cara tão do vigor físico. O Derek Freitas não. Ele é um cara um pouco menos pesado, é um cara muito mais móvel, e a defesa do CRB a gente sabe que é lenta. Os zagueiros são lentos, mesmo o alemão que vai jogar hoje, provavelmente, é um cara lento, mesmo sendo mais novo. Enfim, culminou de o Derek Freitas jogar e, pelas características dele, não baterem com o melhor para a defesa do CRB. Eu acho que o melhor seria até o Bruno Mendes mesmo, que é um cara mais de posição e você consegue rondar ele melhor na área. Como é que o Guarani joga? Já eu falo dos outros destaques, mas o Guarani joga no 4-2-3-1, quase sempre. E aí dentro do jogo tem a famosa variação do 4-2-3-1 pro 4-3-3. Quando você dá aquela adiantada geralmente é 4-2-3-1 marcando, né, que você recua suas pontas. E aí quando você vai atacar, você avança eles e vira um 4-3-3. Mas por que eu tô falando desses pontas? O time do Guarani tem essa posição de ponta muito interessante. Por quê? O Guarani joga o camisa 10, que é o Regis. Velho conhecido do futebol brasileiro, jogou em Palmeiras, jogou em Cruzeiro. É um cara que é muito bom tecnicamente, canhoto.
Eu acho que todo mundo conhece o Regis. Ele tem a cabeça pensante do time, é o cara do passe refinado, é o cara da finalização, porque ele bate muito bem de fora da área, bate falta, pênalti, bate escanteio, é o cara da bola parada, enfim. É muito bom jogador. Todo mundo sabe da qualidade do Regis. É um camisa 10 criativo muito bom. Mas contratou dois jogadores que também fazem essa posição, que é o Isaac e o Bruninho. Só que o Isaac e o Bruninho muitas vezes não jogam de 10 centralizada. Eles jogam de ponta esquerda. Mas isso dentro do jogo do Guarani é muito interessante. Por quê? Eles são escalados ali. O Bruninho é um cara de muito mais força física em relação ao Isaac, que é um cara mais do jogo de aproximação, mas o Bruninho também consegue fazer isso. Eles proporcionam uma variação dentro do jogo muito interessante. Está posicionado aqui a linha de três meio-campistas, né? Um ponta direita, ponta esquerda e um camisa 10. Dentro do jogo, muitas vezes o Regis volta para iniciar essa partida. Então, perdão, iniciar a jogada junto com os cabeças de área. E o ponta esquerda, ou o Bruninho ou o Isaac, preenchem esse espaço fazendo facão. E aí essa variação de movimentação, muitas vezes o lateral esquerdo do Guarani sobe, ou até mesmo um volante. O Bruno José, que eu vou falar já já, também é troca de lado da ponta direita para a ponta esquerda, nessa variação. Então, assim, é um time de muita movimentação ali no meio campo. É um time que não fica parado, não fica estático. Isso dificulta a marcação. Essa movimentação traz para o Guarani muitas possibilidades, principalmente no jogo de transição. E aí, quando a gente vai falar do jogo de transição do Guarani, a gente tem que falar do Bruno José. Porque é o cara da transição do Guarani. É praticamente, quando o Regis não cria, é o Bruno José que cria pela ponta direita. Tem um jogo muito forte pelo lado direito do Guarani. Tanto pelo Bruno José, que é um cara que é um ponta direita destro, então ele é um cara muito mais da assistência, ele não é o cara que puxa pro meio para bater, e vem dando assistências, vem sendo eleito algumas vezes o melhor jogador da partida pelo Guarani. Então assim, é um cara que produz muito, tem muito volume, cruza muito na área, e ainda tem outro agravante, que é o Diogo Matheus, que é ex-CRB, é o lateral direito que já se firmou lá pelo Guarani, já está há algumas temporadas lá, e é um cara que apoia muito, é um cara que tem um bom cruzamento, também tem a bola parada, tanto em cruzamento como falta, pênalti, também já bateu, fez o gol nessa Série B. E esse corredor direito também é muito interessante, porque o Bruno José faz meio que uma dobra em velocidade com o Diogo Matheus. Então assim, quando o Diogo não passa, o Bruno vai pro X1. E às vezes até mesmo quando o Bruno puxa pro meio pro X1, o Diogo passa sozinho. Então assim, esse jogo de movimentação do Guarani, abrindo os espaços nas laterais, variando os seus meio-campistas centralizados. O Regi também, às vezes, quando o Bruno José muda de um lado para o outro, trazendo o ponto esquerda para o meio, o Regi também cai pela ponta direita, posição que ele jogou no Cruzeiro, inclusive, em alguns jogos. Ele fazia, assim, na verdade, a meia-direita. Então, assim, é um time que tem muitas possibilidades no meio-campo. Uma hora o ponto esquerda ele vira meia, o meia vira segundo volante ou um meia direita, o seu ponta direita faz uma dobra com o lateral. Então assim, é um time de muita movimentação, muitas possibilidades. É um time assim, se você for pegar os elencos da Série B, com certeza transita entre um dos melhores. Ainda tem Lucão, zagueiro, que é ex-CSA, todo mundo conhece ele aqui em Maceió, jogou no São Paulo, é da base do São Paulo. Tem o Matheus Barbosa, que é um ótimo cabeça de área. Jogou no Cruzeiro, no Vasco, Cuiabá. Um cara que tem o arremate de fora da área também, então tem que ter cuidado com isso. Quem mais eu anotei aqui? O Alan Santos, zagueiro ex-Vitória. Então assim, tem um goleiro Tony, que vem bem. Não é tão conhecido, mas é um goleiro que vem bem. Então assim, o elenco do Guarani é recheado de boas opções. É recheado de possibilidades. É um time que imprime muito volume, muita pressão alta, um time de muita velocidade, muita transição. Então o CRB vai jogar uma partida que ele vai sofrer alguns sufocos. Pelo menos a postura do Guarani é essa, de sufocar o seu adversário. E aí a gente traz para a situação do CRB. O CRB, que vem mal na tabela, precisa pontuar para sair da zona, ou pelo menos começar uma mudança rumo a sair desse Z4. E aí, estreia do Daniel Paulista cheia de problemas. Anselmo Ramon fora, vetado. O seu substituto, entre aspas, automático, que veio para isso, né? Que é o Yuri, também tá fora. Os seus dois pontas canhotos, Mike e Copete, estão fora. E o Arami também.
5 jogadores fora. Desses 5, 3 no mínimo poderiam ser titulares tranquilamente hoje. Vamos lá. O CRB veio cheio desses problemas. A escalação provável que saiu do CRB é a seguinte: Diogo, normal no gol. Hereda, treinou entre os titulares, já é a primeira mudança. O Matheus Ribeiro ainda pode ser uma possibilidade, mas o Hereda treinou entre os titulares. Fábio Alemão volta para a zaga. Anderson Conceição, Romão. 3 volantes no meio campo. Eu sempre falo aqui, não gosto de 3 volantes. Quando o Huberto Luzer fazia isso, eu criticava muito. Também critico o Paulista. Não acho que é a única possibilidade. Mas, dessa vez eu entendo, por conta que o time está achando de desfalque. O time precisa pontuar. Não pode perder. Pode voltar de Campinas sem pontos. E esse jogo do meio campo do Guarani tem que ser combatido. Então eu entendo essa questão dos 3 volantes, que vão ser Anderson Leite, que deve cair um pouco mais pela direita, Juninho Valora e Lucas Lima. Na frente é que a gente vai entender um pouco o posicionamento do CRB. Vem com João Paulo, Renato e Rômulo. Defendendo, eu creio que o CRB vai defender no 4-4-2. Vai botar ali o Renato ou o João Paulo e caindo em um dos lados. 2 caras na frente, ou o Renato ou o João Paulo fazendo essa dupla com o Rômulo. Linha de 4 e outra linha de 4. Bom, acabou. Vai dificultar, vai preencher o meio campo do Guarani. Vai congestionar o meio campo. Atacando, é que aí a gente pode ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai botar o Renato no lado direito e o João Paulo no lado esquerdo. O meio campo vai ficar muito prejudicado em questão de criatividade, vai sobrecarregar o Juninho Valora, mas o jogo deve ser em transição. Então, assim, é tentar fazer um jogo parecido contra o Vitória, que era mais ou menos esse parâmetro, mais ou menos essa situação, e deu certo até tomar o gol, obviamente. O CRB conseguiu criar, não conseguiu finalizar bem ao gol, mas a criação houve criação, o CRB criou, finalizou no gol, teve possibilidade, não matou o jogo, acabou perdendo. Mas eu creio que, devido a essas características do Guarani, os desfalques, como o CRB vai entrar, deve jogar parecido contra o Vitória. Transição rápida, chegar no ataque dos caras com 2, 3 toques e finalização no gol. Renato deve ser muito acionado nesse jogo, já que não temos uma... O CRB não tem um grande finalizador nesse jogo. O João Paulo tem muitas chances, mas quase nunca marca. O Rômulo ainda não mostrou as suas qualidades ou os seus potenciais ofensivos. É um cara que quando tá no jogo é para marcar. É um atacante que corre atrás da bola, faz a pressão, mas quando tá com a bola no pé não mostrou nada até agora. E aí sobrecarrega o Renato. O Renato vai ser o cara, vai ser a referência do time na parte ofensiva. Então assim, partida é muito difícil pro CRB. O CRB precisa superar várias e várias dificuldades, mas devido às circunstâncias da quantidade de desfalques, da série invicta do Guarani vir bem, não ter perdido em casa ainda, o CRB tem que considerar um empate um bom resultado, sim, não é um mau resultado. Óbvio, a situação do CRB de Z4, você não pontuar 3 pontos, parece o fim do mundo, vai bater o desespero. Mas, devido às circunstâncias, dessa quantidade de desfalques, do time do Guarani, um empate é um bom resultado sim. Beleza? Então, vamos acompanhar esse jogo mais tarde, 3h30, 2h30 deve sair a escalação, a gente já comenta as escalações lá no Twitter e comenta o jogo todinho por lá, no tempo real da gente. Então, deixe seu like, se inscreva, se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe, Regatiano, Azulino, seja quem for. Redes sociais aqui embaixo para você me acompanhar em todas as plataformas, para sempre ter novidades o mais rápido possível. E nos vemos amanhã com o Giro da Rodada. Valeu!